Tem gerado bastante polêmica, né? A portaria do governo do presidente Michel Temer que dificulta o acesso à chamada lista suja, que reúne empresas e pessoas envolvidas com trabalho escravo e muda conceitos sobre o que é o trabalho forçado, degradante e trabalho em condições análogas à escravidão. A Organização Internacional do Trabalho condenou a medida e hoje, inclusive, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, chamou a portaria de desastrosa. Aliás, ganhou muita repercussão hoje aqui também ao longo do dia. Em entrevista à Globo News, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, comemorou as novas regras e destacou que não é justo alguém ser penalizado por questões ideológicas ou porque o fiscal está de mau humor, disse ele nessa entrevista. Ao todo, fiscais do trabalho, de pelo menos 17 estados, a notícia que a gente atualizou agora, acho que já são 20 estados, na verdade, decidiram parar as atividades depois da publicação dessa portaria. Claro que esse é um assunto que já vai repercutindo há alguns dias, mas em função de tudo que vinha acontecendo, a gente não tratou da questão, mas acho que é importante a gente tratar disso. Vai lá, obrigatório a gente tratar, os ouvintes vinham nos cobrando com razão e o fazemos em boa hora, porque ainda está muito atual. Essa lei, essa portaria não é desastrosa, ela é vergonhosa, ela é uma vergonha para o Brasil, ela é um retrocesso, ela é medieval, ela coloca o Brasil em linha com países de baixíssimo desenvolvimento humano, baixíssima democracia, que não tem noções ali claras de respeito aos direitos humanos, às normas do trabalho. Ela mexe numa área em que o Brasil vinha pouco a pouco e muito pouco a pouco evoluindo, desde o governo Fernando Henrique, daí porque ele se manifestou, porque foi no governo dele que isso começou a melhorar, essa coisa das notificações, a forma como as empresas, as fazendas, as propriedades eram notificadas quando tinham trabalho análogo à escravidão. Nenhum país do mundo pode se querer dizer desenvolvido e querer dizer democrático se pratica trabalho análogo à escravidão, e ninguém pode ser poliana de dizer que isso não existe no Brasil. O ministro Blairo Maggi não é poliana, é porque ele é cínico, porque ele é produtor rural e ele está defendendo os seus, defendendo o seu curral, porque se sabe que nas fazendas do Brasil se pratica, sim, muito trabalho escravo, se pratica trabalho em condições desumanas e degradantes, se pratica isso também nos centros urbanos, com esses trabalhadores de confecções, de tecelagens. Então essa legislação tem de ser revogada, ela é um absurdo, contra ela tem que se insurgir todo mundo que é minimamente civilizado no Brasil. E não se trata de nenhum debate sobre esquerda-direita, sobre progressistas e não progressistas, se trata de defesa de uma legislação condizente com o que é no resto do mundo. O Brasil está infringindo normas mundiais, está fazendo isso em nome de uma certa boa relação com a bancada ruralista. Isso é inacreditável. O governo Michel Temer realmente, nessas questões aí, questões sociais, está se mostrando desastroso e regressivo. Você também vê assim, Andreasa? Bom, eu sei que a Vera me acha civilizado, eu sou civilizado, mas acho, e não é o caso da Vera, por favor, que há muita histeria a respeito desse assunto, tá? Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que, para mim, se eu pudesse apostar, eu apostaria agora que o governo, mais uma vez, vai recuar e que esse troço vai cair, tá? Isso não tem futuro, a pressão é igual àquela da Renca e não vai prosperar, tá? O governo vai recuar, é uma aposta. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso da palavra escravo, inclusive tendo noção do que a história ensina a respeito disso. A aplicação do que seja escravo e mesmo análogo à escravidão. Eu tenho um artigo do Leandro Narlock hoje, muito bom, na Folha de São Paulo, em que ele pinça algumas questões importantes. Um exemplo que ele dá, mas que não é à toa. Em 2014, por exemplo, os motoristas de uma mineradora, que tinham, olha só isso, carteira assinada, férias, recesso remunerado no final de ano, 13º, tudo no esquema. Como eles também tinham adicional de hora extra, algum fiscal, porque esses trabalhadores, motoristas, trabalhavam por mais de 12 horas por dia, eventualmente, um fiscal foi lá e autuou em flagrante essa mineradora como praticando um regime análogo à escravidão. Isso, evidentemente, não é aceitável. Não é escravidão. Pode ser, no máximo, excessos trabalhistas, falhas trabalhistas.
Isso acontece por quê? Porque o fiscal tem poder de polícia. Uma coisa que a portaria regula, eu acho importante, que o fiscal, para autuar em flagrante uma empresa ou uma fazenda, seja o que for, esteja acompanhado de autoridade policial. Nem que seja para equilibrar, nem que seja para despolitizar ao máximo a atuação do fiscal. Esse exemplo que eu dei, devo dizer que ele não é isolado. É a maioria dos casos, ou boa parte dos casos do chamado trabalho análogo à escravidão no Brasil, então tem essa natureza. E dependem simplesmente do juízo subjetivo do fiscal. Então, eu não conheço ninguém que seja a favor da escravidão. Eu sou contra a escravidão. Eu sou contra excesso trabalhista. Eu faço tudo direitinho com quem trabalha comigo. Mas a gente tem que ter cuidado nessas horas, com essa histeria, com essa sanha de trabalho escravo no Brasil. É evidente que existe, mas é pouco, é pequeno, é marginal no conjunto. Como é que você vê essa questão, Madu? O problema é que, como tudo no nosso Congresso, o que se chama de bancada ruralista, ele não representa, até onde eu entenda, o agronegócio. O agronegócio do Brasil é talvez um dos setores mais avançados da nossa economia. O agronegócio, ele contribui de uma maneira decisiva, né, para que você tenha um aumento de produtividade, enfim, mostra uma vocação clara do Brasil nessa área e onde o Brasil é eficiente. E existe, então, uma enorme contradição, porque justamente aqueles que estão no Congresso não são representativos desses setores avançados do agronegócio. Pelo contrário, como tudo no nosso Congresso, representa um atraso, representa as relações trabalhistas as mais espúrias, os interesses, porque isso foi negociado realmente à sombra desses acordos espúrios aí que o Michel Temer está negociando para se manter equilibrado na pinguela. É isso que está acontecendo. Porque a maior excrescência, aliás, disso tudo, é o ministro Blairo Maggi, que, aliás, a maior excrescência ele ainda ser ministro, porque agora mesmo em setembro, em meados de setembro, ele deveria ter, no mínimo, pedido a renúncia à pasta, porque ele ele está sendo investigado, ele é objeto de investigação por parte do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, por inclusive obstrução de justiça, né? E ele, então, ele tem a pachorra de vir hoje e dizer que é favorável, como a Vera disse muito bem, para marcar pontos, não junto aos setores avançados do agronegócio, mas a esse pessoal atrasado aí, que pratica, assim, infelizmente, Andreasa, infelizmente no Brasil, em muitos lugares, se pratica a escravidão, porque quando você não consegue ter competitividade, você usa as piores formas de relação de trabalho. Isso não quer dizer, eu entendo e concordo com você, que toda a legislação trabalhista brasileira tem que ser ajornada, né? Tem que ser trazida para o contemporâneo, as relações de trabalho. Aliás, eu acho justiça trabalhista já um erro existir, né? As partes deviam se entender livremente. Agora, que isso é um atraso para o Brasil, é uma vergonha internacional, não tem a menor... Madu, eu concordo com você totalmente sobre essa questão que você falou sobre o agronegócio e o quanto ele é avançado hoje no Brasil e contribui para a economia brasileira. Eu tive ontem mesmo num congresso do agronegócio, mediando uma das mesas de mulheres no agronegócio, e ele é um negócio pujante, moderno, até por isso mesmo tem que conviver com legislação trabalhista modernizante. Eu defendi a reforma que flexibilizou as relações trabalhistas, que eu acho que a nossa legislação é atrasada. Agora, que eu acho que essa lei é regressiva? Porque ela muda os critérios de o que é considerado trabalho escravo em dissonância com o que diz a legislação mais moderna do mundo, e porque ela torna o acesso à lista das empresas acusadas mais difícil. Ela tira a transparência, ela acaba com critérios de transparência. Quanto ao fiscal... Não, perfeito, ela está protegendo os setores atrasados. E a esses fiscais que eventualmente cometem excessos, e é óbvio que existe, cabe à justiça dirimir, a justiça do trabalho. O caso chega lá, a justiça do trabalho vai definir o que é e o que não é escravidão. Agora, o que não se pode é querer passar uma borracha, porque eu acho que isso não é residual. Isso pode não ser geral, mas é uma chaga brasileira, sim, que tem que mudar para que o país evolua. Bom, antes da gente ouvir aqui o que os nossos ouvintes pensam exatamente a esse respeito, você chamou, Andreasa, vai lá, por favor, mais rapidamente. Porque é preciso ler a portaria. Ela tem coisas muito ruins, como essa relativa
a lista, né, depender da liberação do ministro, e tem coisas que talvez sejam importantes para o avanço da discussão. Essa, por exemplo, do fiscal para atuar, para dar um flagrante, estar acompanhado da força de autoridade policial. A gente tem que equilibrar a discussão, ler, ver as nuances. Nem tudo é ruim e nem tudo é trabalho escravo. Porque também tem isso, né? O trabalho escravo, não. Precisa, inclusive, a respeito da tipificação, essa portaria propõe uma tipificação que talvez seja necessária, nem que seja para ser discutida. Agora, pegar o troço, jogar para o alto e dizer que é um escândalo, aí não dá, não contem comigo. O que os nossos ouvintes pensam a esse respeito, Reginaldo? Aqui é o Ronaldo de Vitória. Olha, é evidente que essa portaria aí faz parte do toma lá da cá, porque o Temer, ele é refém do Congresso agora, ele só vai se sustentar até o final. Mais portarias vêm por aí, mais leis, mais medidas provisórias, ou seja, ele vai ter que negociar muito para sobreviver até o final do mandato dele. Eu sou Almir Rogério, estou aqui na Marginal Tietê, indo embora para casa, para São José dos Campos. E o que eu posso dizer, né, cara? Com 3% de aprovação, o seu Michel Temer não tem muito ao que dizer, né? A própria pergunta já é uma resposta. Você acha? Não. A gente tem certeza que ele fez isso para poder ganhar a aprovação da bancada ruralista.